Hoje é a terceira parte da segunda viagem missionária, né? Então hoje termina a segunda viagem missionária, é a mais extensa das três. Deixa eu ler o primeiro versículo da continuação, que é o capítulo 18. Então começou no capítulo 16, a segunda viagem, capítulo 17, e hoje encerra no capítulo 18, a segunda viagem. E ele diz que depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Então vamos rever rapidinho. Então saíram aqui, né? Antioquia da Síria. Aqui a Antioquia é a início e fim da viagem, né? Então saíram da Antioquia da Síria, foram por terra, passaram por Tarso, cidade natal de Paulo, Derbe, Icônio, Listra, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, que foram as cidades fundadas as igrejas fundadas na primeira viagem missionária, né? Então eles passam fortalecendo essas igrejas rapidamente, vendo os irmãos que já tinham, né, sido convertidos na primeira viagem. Daí eles continuam, passam por essa região, vão até Troade, e Troade, Paulo tem aquela visão do jovem macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles vão para Filipos, e agora eles entram na região da Grécia, e também a primeira cidade da Europa, né, para eles, nesse caso. Então, Filipos, depois de Filipos, vimos aí Filipos foi o capítulo 16. Semana passada, eles foram para Tessalônica. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Depois eles foram para Bereia, os cristãos bereanos lá, aqueles que eram mais nobres, porque conferiam as escrituras diariamente para ver se as coisas eram assim. E de Bereia, Paulo foi para Atenas, né? Deixou Timóteo em Tessalônica e depois provavelmente mandou Silas para Bereia e Filipos, mas Paulo foi para Atenas. Em Atenas, aí a gente foi na semana passada, a gente viu lá o Paulo na Ágora, que era a praça de Atenas, discutindo com as principais linhas filosóficas da época, os epicureus e os estoicos, e depois eles convocaram ele para falar no Areópago, né? E Paulo então vai para o Areópago, e no Areópago ele prega a palavra de Deus lá, até que ele fala sobre a ressurreição, e eles disseram que não queriam mais ouvi-lo, né? E daí então, de Atenas, que foi a última cidade do capítulo 17, Paulo então, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Uma outra hora eu mostro para vocês esse mapa aqui de outro jeito, mas isso aqui aqui tem um istmo, né? Então isso aqui não faz parte do continente, não chega a ser uma ilha porque ela é ligada, uma península, né? Ela está ligada aí ao continente através de um istmo, famoso istmo aí ali aconteciam na época os jogos que hoje são os Jogos Olímpicos, os mais famosos. Na época, os jogos mais famosos da época eram os Jogos do Istmo, que é justamente essa partezinha de terra aqui, né? Que liga essa parte aqui, então, a Acaia. E aqui está Corinto, uma cidade muito importante. Corinto era uma colônia romana e a capital da província da Acaia. Então, uma cidade muito importante, um porto marítimo extremamente importante naquela época, uma cidade que fazia a ligação daqui do Mediterrâneo e do Mar Egeu, né, com toda essa parte depois da Europa para cá. Então, o Corinto está justamente no meio aqui. Era comum os navios virem até aqui, desembarcarem aqui, para daqui outro navio levar para o restante da Europa aqui, né? Mas então, Corinto era uma cidade muito importante. É interessante notar a estratégia missionária de Paulo de andar pelas principais estradas romanas. A gente viu isso na semana passada, que Paulo aqui é a Via Egnatia. Então, Paulo estava usando a Via Egnatia para se locomover. Então, ele andar pelas principais estradas romanas e estabelecer igrejas nas capitais, de onde se disseminava. Então, era bem estratégico. Paulo vai para as principais cidades, das principais rodovias,
As principais rodovias eram as mais circuladas também, então isso é uma estratégia missionária. Paulo devia encontrar muita gente no meio dessa caminhada, né, nessas estradas, pessoas de várias partes do mundo, percorrendo essas estradas romanas. E também pegando as principais cidades e principalmente as capitais. Então a gente tem Corinto, né, que era a capital da província da Acaia. Temos também, vimos na semana passada, Tessalônica, que é a capital da província da Macedônia. E no próximo, hoje já, né, no final dessa segunda viagem, mas principalmente na terceira viagem, Paulo vai ficar 2 anos em Éfeso. E Éfeso era a capital da província da Ásia. Portanto, essas nossas igrejas conhecidas, Tessalônica, que recebe 2 cartas, era uma capital, a capital da Macedônia. Corinto, que recebe 4 cartas, das quais a gente tem 2, era a capital da Acaia. E Éfeso, uma cidade famosíssima, né? Que também recebe uma carta, a carta de Éfeso, era a capital da província da Ásia. E isso, pelo que tudo indica, fazia parte de uma estratégia missionária de Paulo, de plantar as igrejas nas principais cidades e nas capitais, onde tem mais pessoas, e as pessoas ali da capital, então elas têm contato com o evangelho na capital e depois elas disseminam isso para suas cidades à medida que elas voltam para os seus lugares de origem. Então ali, Paulo se encontrou com um judeu chamado Áquila. Áquila era natural do Ponto, então aqui em cima vocês podem ver o Ponto, perto da Bitínia, lugar para onde Paulo queria ir, mas o Espírito Santo não deixou aquela vez. Eu mostrei para vocês no capítulo 16. Mas então, Áquila era natural do Ponto, mas ele estava agora em Roma, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Então são os famosos, né, Priscila e Áquila, o casal, né, Áquila e Priscila, sua esposa. Então eles eram naturais do Ponto, mas tinham ido morar em Roma. E em 49, ano 49 depois de Cristo, isso é famoso e é histórico, né? Não só na Bíblia, mas fora da Bíblia também, do Império Romano. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. E olha que às vezes se fala que tinha 1/3 da população de Roma naquela época, presume-se que eram de judeus. E provavelmente o que causou essa expulsão do imperador dos judeus de Roma provavelmente foi o conflito nas sinagogas entre judeus e cristãos. Cristãos, assim, judeus que, em sua maioria, eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e agora nas sinagogas estavam falando de Jesus, e esse conflito se intensificou tanto que provavelmente foi isso que causou a expulsão, que o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma no ano 49 depois de Cristo, né? E nessa ocasião, então, provavelmente Priscila e Áquila eram cristãos já em Roma, provavelmente não foram convertidos em Corinto, provavelmente já eram cristãos em Roma, e por causa da expulsão, eles foram morar em Corinto e lá se encontram com Paulo. Havia chegado Áquila, né, natural do Ponto, havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. É isso que a gente sabe, é isso que normalmente a gente ouve. Em grego, a expressão grega, ela, na verdade, ela pode ser traduzida um pouquinho diferente. O termo grego pode ser traduzido também como trabalhar em couro. Então, talvez não se restringisse a profissão de Paulo e de Priscila e de Áquila, talvez não se restringisse apenas a fabricar e consertar barracas, mas a fabricar e consertar coisas de couro em geral, tá? Por mais que, pessoal, por exemplo, a gente tem
e nós vimos isso no culto esses dias, até está acontecendo, hoje é dia 4, está acontecendo agora ainda, né? Agora em Israel, até hoje ainda, está sendo comemorado a festa dos tabernáculos lá. E a festa dos tabernáculos era as barracas, eles moravam 7 dias em barracas. Então, vocês estão notando que o primeiro lugar que o apóstolo Paulo sempre procura é a sinagoga, quer dizer, os judeus estavam espalhados por toda essa região. E os judeus continuavam mantendo esse costume de, principalmente na época dos tabernáculos, no mínimo isso, eles durante 7 dias habitavam em tendas, em tabernáculos, né, barracas. Então, no mínimo isso, Paulo teria trabalho para consertar tendas, né? Talvez elas até fossem mais usadas na época, nas viagens, né? Talvez não tivesse tantas pousadas assim, o pessoal usasse mais barracas naquela época do que hoje em dia, né? Hoje a gente tem muitas facilidades, mas talvez, então, o ofício deles não fosse só fabricar barracas, mas talvez fosse trabalhar em couro em geral, consertando, fabricando, né, coisas de couro em geral e não apenas barracas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, Paulo, de novo, foi para a sinagoga em primeiro lugar, convencia judeus e gregos. Gregos aqui, pessoal, lembrando, os gregos aqui são pessoas que não eram judeus, mas que frequentavam a sinagoga e tinham sido convertidos ao judaísmo e que participavam, então, das sinagogas, tá? Eles não eram judeus de origem, mas eles já eram participantes e praticantes da religião judaica. Por isso, eles estão na sinagoga também e ouvem Paulo também, e Paulo debatia, então, com judeus e gregos na sinagoga. Claro, falando sobre Jesus e aplicando, né, Jesus como cumprimento do Antigo Testamento. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, então vamos relembrar rapidinho que quando Paulo chega em Atenas, ele deixa Timóteo em Tessalônica e pede para Timóteo ir vê-lo em Atenas de novo, né? Mas Paulo envia Timóteo de volta para Tessalônica e provavelmente enviou Silas de volta para Bereia e para Filipos, para fortalecer as igrejas que tinham ficado para trás, tá? Até porque elas estavam passando por bastante perseguição. Então agora, Silas e Timóteo, que tinham ido para a Macedônia fortalecer as igrejas que tinham recém sido inauguradas, agora eles chegam, né, voltam para Paulo e agora se encontram com Paulo em Corinto. Bom, então, vejam o que acontece agora. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Nota o que ele estava fazendo antes? Ele se juntou com Áquila e Priscila, esse casal que também tinha o mesmo ofício que ele, e até foi morar com eles. Então, ele estava exercendo o ofício dele assim que ele chegou em Corinto. Mas quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a se dedicar exclusivamente à pregação. Por quê? Tem um motivo. E esse motivo a gente vê na carta de Paulo escrita a Corinto depois. Depois Paulo comenta o seguinte aos coríntios, tá? Depois, tempo depois, quando ele já escreve a carta. Em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Silas e Timóteo trouxeram ofertas que possibilitaram Paulo se dedicar exclusivamente à igreja. 2 Coríntios 11, 8 e 9 diz assim: tirei de outras igrejas, Paulo falando aos coríntios agora, tempos depois, tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, quem veio da Macedônia? Aqui, né? Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Então, Paulo está se referindo a essa situação aqui na segunda viagem missionária, né? Que ele tinha chegado em Corinto, estava trabalhando lá no seu ofício de fazer tendas ou consertar coisas de couro, fabricar coisas de couro, e ele não se fez pesado a ninguém, mas estava passando por privações nesse trabalho, pois os irmãos, mas quando vieram da Macedônia esses irmãos, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês.
E o que aconteceu, e daí a gente teria que ler todo o capítulo do 2 Coríntios 11, mas foi que eles trouxeram ofertas das igrejas da Macedônia. Talvez até, e vamos lembrar, lá de Filipos, né? Filipos foi uma grande financiadora, e talvez uma das principais, lá vamos lembrar, talvez uma das principais financiadoras do trabalho foi Lídia, que era aquela vendedora de púrpura, né? Aquela comerciante com um valor agregado bastante alto nos seus produtos, que foi uma das primeiras convertidas em Filipos. E é muito provável que Lídia, mas também toda a igreja de Filipos, estivesse ajudando, e eles já tinham mandado ofertas quando Paulo estava em Atenas, e mandaram novas ofertas quando Paulo está em Corinto, para sustentar o trabalho missionário de Paulo em Corinto. E Paulo diz até que ele estava passando privações em Corinto, né? Provavelmente recém-chegado, por mais que se junte com Priscila e Áquila, ainda tinha suas privações ali. Então eles chegam com essa oferta, o que desincumbe Paulo para poder se dedicar integralmente à igreja. Eu coloquei aqui embaixo: o ministério de tendas tem suas limitações. Comentar isso um pouquinho. Ministério de tendas é como as igrejas chamam, uma das nomenclaturas que as igrejas usam para falar de ministérios, quando os pastores, eles às vezes têm outros ofícios, vão se dedicar a outro emprego e atendem à igreja part-time, né? Parte do tempo. Então, às vezes, se dedicam 50% para o seu ofício, 50% para a igreja, ou às vezes 70%, 80% para o seu ofício. Podem ser médicos, podem ser enfermeiros, podem ser professores, etc. E tentam atender a igreja ao mesmo tempo. Eu lembro que há mais ou menos entre 15 anos, mais ou menos 15 anos atrás, a Igreja Luterana tentou fazer isso. Teve uma época que se cogitava muito isso, inclusive se usando a UBRA, a Universidade Luterana, para que os pastores que quisessem pudessem fazer um segundo curso ao mesmo tempo que a teologia, para depois eles poderem ter um segundo ofício, né, serem pastores, mas também ter uma segunda formação, e poderem ir para lugares e começar igrejas em novos lugares, trabalhando na sua formação e tentando abrir uma igreja e começar uma igreja ao mesmo tempo. Isso foi uma empolgação na época, mas depois de alguns anos não se ouvia mais falar disso, e hoje já faz muito tempo que eu não ouço mais falar disso na Igreja Luterana. E tiveram muitas coisas que foram acontecendo ali, que isso não é tão fácil assim na prática. E o que eu quero dizer com isso vocês notem aqui com o apóstolo Paulo, que isso realmente não foi fácil, não. Ele tinha o seu ofício, mas ele só se desincumbiu quando vieram as ofertas né, trazidas por Silas e Timóteo, das igrejas da Macedônia. Daí que ele foi se dedicar exclusivamente à igreja, né? Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, diz o texto ali. Mas enquanto ele estava desenvolvendo seu ofício, é complicado essa questão de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muitos exemplos aí, parece que as coisas atravancam no meio. Parece um ideal, parece uma coisa muito boa, muito fácil, mas na prática tem ficado complicado, né? Aqui a igreja de Tararé também, de certa forma, teve um período que teve uma coisa mais ou menos assim, como um ministério de tendas, que o segundo pastor aí, ele teve um outro trabalho durante um tempo, mas também teve as suas complicações, isso. Mas também, ao mesmo tempo, e eu não sei se funciona da mesma forma, mas a gente tem missionários ou evangelistas que têm ido para a África, por exemplo, e exercido as suas profissões lá. Ontem a gente recebeu uma visita aqui do Dirk e da Herma, lá de Arapoti, e a filha deles, a Dirce, está lá em Moçambique, né, Silvia? Em Moçambique, ela é enfermeira. Então, ela exerce lá seu trabalho de enfermeira, né? Mas o intuito dela é evangelização através da vida dela. Então, ela exerce a profissão dela de enfermeira, mas o propósito é ser uma evangelista a partir disso.
não deixa de ser uma coisa parecida com tendas, com esse ministério de tendas, e isso parece que tem ido muito bem, né? Então, eu acho que talvez tenha, eu não sei como é administrado uma coisa e outra, né? Mas tem exemplos positivos e exemplos não tão positivos aí. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se a eles e lançando maldições, opondo-se a eles, os judeus, opondo-se na sinagoga, opondo-se a eles, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? Porque Lucas é quem está escrevendo e está junto. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade e de agora em diante irei para os gentios. Essa questão é uma linguagem forte, caia sobre a cabeça de vocês, quer dizer, eles lançam maldições sobre Paulo e os, né, Silas, Timóteo e Lucas. E então Paulo não é uma coisa, é uma coisa lançar maldições sobre eles. Então Paulo diz: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, uma linguagem bem drástica, mas é uma linguagem bíblica. Deixa eu mostrar isso para vocês, tá? Jesus falou para sacudir, se os discípulos não fossem acolhidos na cidade, que eles deveriam sair da cidade e bater o pó das sandálias quando saísse das cidades, né? Porque eles fizeram a parte deles. E a moral da história aqui é a mesma, mas o que Paulo está usando aqui é um texto de Ezequiel. Em Ezequiel é o atalaia, o vigia, que tem que dar o aviso de que o inimigo está vindo, né? Tem que avisar. Então vejam lá, ó, essa linguagem aqui, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Vejam lá em Ezequiel 33, 4 a 6. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. A moral da história aqui é, se a gente lesse antes, é o vigia. O vigia, quando via o inimigo vir, ele tocava a trombeta e o toque da trombeta avisava a cidade de que o inimigo estava vindo. E é para o cidadão se preparar e fugir. Agora, se o cidadão ouvisse a trombeta, mas não fizesse nada, problema dele, mas ele ouviu. Então essa é a questão, se aquele que ouvir a trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, culpa dele. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se o vigia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, não avisar o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do vigia. Quer dizer, o vigia tem a função de avisar. Se ele avisar e a pessoa estiver avisada e receber o som da trombeta, né, o aviso, e não der atenção, ela vai morrer, mas o problema é dela, a culpa é dela. Agora, se o vigia não avisar, né, então a culpa é do vigia. E aí, isso, claro, Deus está falando tanto para Ezequiel como profeta, que deve avisar o povo dos seus pecados e do juízo de Deus, quanto também Deus está falando isso para o povo, né, que o povo também serve como um vigia que fala para os outros e que prega a palavra de Deus aos outros e avisa os outros, né, do pecado e da salvação. E essa é a questão. Paulo vai para a sinagoga, Paulo fala sobre Jesus, Paulo mostra que Jesus é o Messias, que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, que o Filho de Deus esteve nesse mundo, mas que eles o rejeitaram. E então eles lançam maldições sobre Paulo e perseguem Paulo cidade após cidade. Então Paulo agora avisou, Paulo foi o vigia, Paulo avisou, Paulo pregou a palavra, mas eles não querem recebê-la, eles até perseguem quem está tocando a trombeta e avisando. Então Paulo agora diz essas palavras: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, quer dizer, eu fiz a minha parte, de agora em diante eu irei para os gentios. Quer dizer, ele não volta mais para a sinagoga, porque a sinagoga o rejeita e o amaldiçoa, ele não volta mais para a sinagoga,
mas ele agora vai se voltar para fora da sinagoga. Isso não quer dizer que ele não... Vocês já vão ver que vão aparecer diversos judeus aqui. Isso não quer dizer que Paulo agora odeia os judeus, né? Mas ele não vai mais voltar para a sinagoga. De agora em diante irei para os gentios. E agora vejam, então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Isso é interessante, que Paulo deu problema na sinagoga, mas Paulo foi morar do lado da sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, vejam, por mais que de novo houve rejeição na sinagoga e até amaldiçoaram Paulo na sinagoga, mas muitos da própria sinagoga creram, né? Creram e a palavra chegou até levar essa palavra para os da sua casa e foram batizados. Interessante aqui, ó, vamos ver essa questão de muitos creram e eram batizados. Depois, Paulo escrevendo as suas cartas, Paulo escreve aos coríntios e diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo, que era justamente o que mandava na sinagoga, e Gaio. Batizei também a casa de Estéfanas. Então, depois Paulo até... Quando ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo comenta sobre esses batismos, alguns batismos que ele fez. Então ele diz assim: eu não batizei tantos de vocês, mas ele até cita o caso de Crispo, que era justamente o chefe da sinagoga e creu no Senhor, ele e toda a sua casa, né? E depois a gente vê Paulo até comentando que ele fez o batismo de Crispo, de Gaio e também a casa de Estéfanas. A igreja de Corinto, pessoal, Paulo vai ficar 1 ano e meio lá. A igreja de Corinto se tornou a terceira igreja em importância no primeiro século do cristianismo. Antioquia, Jerusalém e Corinto, e depois Éfeso vai se tornar a quarta em importante no primeiro século do cristianismo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. É interessante, Paulo já havia sido, vamos relembrar, quem está acompanhando aí semanalmente, Paulo já havia sido apedrejado e dado como morto em Listra, lá na cidade de Timóteo, né? Na primeira viagem, ele foi apedrejado e dado como morto depois do apedrejamento. Já havia sido açoitado e preso em Filipos, lembra disso também? Isso foi já na segunda viagem. E já tivera de fugir de quase todas as cidades por causa da perseguição. Então ele estava acostumado com a perseguição. E de novo ele está sendo perseguido, amaldiçoado na sinagoga e tal. Mas dessa vez, em Corinto, Deus revela que ninguém lhe faria mal ou dano. Deus não falou isso nas outras, tanto que nas outras ele teve que fugir. Ele foi apedrejado. Então essa, de novo, só vamos abrir um parênteses e fechar um parênteses rapidinho. Cuidado com a teologia da glória. A teologia da glória é: olha, se você está sendo fiel a Deus, vai dar tudo certo, Deus vai te proteger, nada vai te acontecer. Paulo foi apedrejado em Listra e dado como morto. Paulo foi açoitado, ficou nu, deixaram ele nu, açoitaram ele e depois aprisionaram ele. Então, essa teologia da glória, de que se você faz tudo, se você está com Deus, é fiel a Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sim, do ponto de vista da vida eterna. E tudo isso está sendo reconhecido por Deus. Agora, não quer dizer que agora Deus vai te livrar de tudo e que você não vai ter perseguição, como se a vida não tivesse perseguição. Não, Jesus falou que a gente seria perseguido por causa do seu nome, né? Então, essa é a questão. Mas, então, em geral, Paulo era perseguido e quase expulso das cidades. Ele tinha que sair correndo, né? E às escondidas das cidades. Foi assim na primeira viagem missionária e foi assim na segunda viagem missionária. Ele teve que sair de Filipos, ele teve que sair de Tessalônica, sair meio corrido das cidades, né? Por causa da perseguição. Mas em Corinto, Deus diz que dá uma visão para ele, porque talvez a reação dele, porque ele já teve que correr nas outras cidades, e pelo que está acontecendo, o clima está esquentando, e talvez Paulo estava pensando em já ir para uma próxima por causa da situação, né? Mas dessa vez, Deus lhe dá uma visão e lhe revela que ninguém lhe faria mal ou dano, certo?
Ó, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. E isso possibilita Paulo ficar 1 ano e meio em Corinto, que não aconteceu em nenhuma das igrejas, nem na primeira viagem missionária e nem na segunda viagem missionária até aqui, tá? Então, por isso que eu digo, ele foi perseguido em todos os lugares, parece que a tendência dele começou a perseguição e o negócio está esquentando, e vocês já vão ver que esquentou valendo, mas, então talvez a tendência dele já seria ir para a próxima, mas Deus aqui, então, lhe dá essa visão e diz, fica aí, Paulo, porque ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. E tem muita gente nessa cidade aqui, ou que já estava convertida, ou que ainda seria convertida, mas Deus queria Paulo ali, né? Então, a partir dessa visão e dessa promessa de Deus, Paulo fica em Corinto. Agora vejam como Deus vai trabalhar essa questão. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Paulo permaneceu 1 ano e meio em Corinto, com exceção de Éfeso, onde Paulo vai permanecer 2 anos na terceira viagem missionária, mas Corinto foi a cidade em que ele mais permaneceu depois de Éfeso, né? Éfeso 2 anos, em Corinto 1 ano e meio. E de Corinto, Paulo escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, né? Que ele já tinha passado da segunda viagem, e Paulo agora escreve 2 cartas para fortalecer os Tessalonicenses. É interessante a gente, em Atos dos Apóstolos, a gente já fazer essas triangulações, né? Quando ele chega em Corinto, ele escreve a carta de fortalecimento aos irmãos de Tessalônica, né? Que estão passando por problemas lá. E enfrentando outras situações de amadurecimento da igreja, etc. Então, sendo Gaio procônsul da Acaia. Então, note aqui é a província da Macedônia, né? Tudo isso é Grécia, mas aqui é a província da Macedônia. E Corinto estava na província da Acaia, tá? Então, Gálio era procônsul da Acaia. É interessante que esse Gálio era irmão do famoso filósofo estoico Sêneca, muito famoso. Eu gosto do Sêneca e de muitas frases de Sêneca, já citei nas minhas pregações frases do Sêneca. A que eu mais gosto é aquela que ele diz: para quem não sabe para onde vai, vento nenhum lhe é favorável. Essa frase é de Sêneca, né? Sêneca foi um filósofo estoico, daquelas 2 linhas de filósofos de Atenas, né? Os epicureus e os estoicos. Os estoicos eram os que tinham a cabeça mais no lugar. Mas Sêneca é um dos famosos aí estoicos, né? Dos famosos filósofos estoicos. E era irmão do Galho, desse procônsul. Procônsul era o principal oficial de justiça de uma província. Aqui, pessoal, vamos fazer uma triangulação? Vamos ver como é que a gente monta quebra-cabeças. Situando historicamente, sabe-se pelos relatos do Império Romano que Galho, esse procônsul Galho, foi procônsul da Acaia entre os anos 51 e 52. Não pela Bíblia. A Bíblia não fala a data. A Bíblia só fala que o procônsul era o Gaio. Mas quando a gente vai, então, procurar na história romana, o Galho foi procônsul da Acaia nos anos 51 e 52. Então, a gente já sabe que Paulo esteve em Corinto no ano 51, 52. Sabe-se também que Cláudio expulsou os judeus de Jerusalém no ano 49 depois de Cristo. Isso é outra informação que a gente tem do Império Romano, que Cláudio expulsou os judeus no ano 48, 49. Geralmente se coloca 49 depois de Cristo. Então vocês têm aí início do capítulo 18 dizendo que Priscila e Áquila vieram da Itália por causa da expulsão dos judeus da Itália por Cláudio, ano 49. E nós temos aqui agora o procônsul Galho julgando a questão de Paulo, ano 51. Então a gente sabe aí que aí a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? Dessa forma junta-se o quebra-cabeça e chega-se a data aproximada da viagem, da segunda viagem de Paulo e também da estadia de Paulo em Corinto. E daí a gente sabe mais ou menos em que período Paulo estava exatamente nessa segunda viagem e na cidade de Corinto. É assim que a gente junta os quebra-cabeças bíblicos, né? Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo de novo, né? E o levaram ao tribunal.
fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então, notem, pessoal, por isso que eu falei antes da importância da visão de Deus para Paulo. Porque isso já tinha acontecido em Tessalônica, e quando aconteceu em Filipos, né? Em Filipos, que os judeus levaram Paulo às autoridades, e as autoridades mandaram eles, os soldados deixar eles nus e açoitar e depois jogar eles na cadeia. Até depois saber que eles eram cidadãos romanos, e daí o negócio se inverteu. Mas, vejam, essa perseguição e entregar Paulo e os demais para as autoridades romanas estava acontecendo praticamente cidade em cidade. E aqui aconteceu de novo. E os judeus agora trazem ali para o Galho, que é o do Império Romano, né, o procônsul da Acaia, trazem para ele julgar esse caso e fazem acusações. Esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E por isso, pessoal, podia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu anteriormente, né? Mas Deus já tinha dado a visão para ele não sair, porque agora o negócio vai ser diferente. Então veja, quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Isso é uma questão religiosa de vocês. Não estou nem aí. Isso aí não é uma questão de lei romana. Se virem e resolvam o problema entre vocês, né? O Galho não dá atenção para os judeus e expulsa eles da frente deles, né? Do tribunal. Então veja como essa história termina diferente. Por isso que Deus tinha já dito para Paulo: Paulo, não fuja. Não fuja que o negócio vai ser diferente. Ninguém vai te causar dano ou mal algum. E aqui, pessoal, a gente sabe aí como é que se chama em termos aí? A Flávia está aí de novo ou não? Não colocou o nome dela hoje ainda, né? Mas dentro para os advogados aí, para quem lida com direito, tem a questão da jurisprudência, né? Quando uma coisa já foi julgada por um juiz e daí ela vira já um modelo para os próximos julgamentos. E essa questão aqui foi importante porque ela serviu de modelo para outros julgamentos, porque o procônsul aqui agora, ele diz: olha, isso aí é uma questão religiosa de vocês, não estou nem aí, para de me trazer esse pessoal para cá, porque eu não vou julgar. E isso, de certa forma, torna-se uma jurisprudência e torna-se um modelo para os julgamentos. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 26, se não me engano, de Atos, né? Com outro procônsul que é Festo, que vai fazer a mesma coisa, talvez até já motivado por essa decisão anterior de Galho aqui do procônsul da Acaia, né? Então isso é importante para dar um respaldo para os cristãos, que cidade após cidade eram levados diante das autoridades, né, como se estivesse causando tumulto. E agora o procônsul julga a questão aqui e não dá ganho de causa para eles, pelo contrário, expulsa eles, se vira. Isso aí não é lei romana, né? E daí o negócio, vejam. Então todos se voltaram contra Sóstenes. Pelo jeito, Sóstenes tinha ocupado o lugar de Crispo, porque Crispo era o que comandava a sinagoga, mas como Crispo se tornou cristão, ele e toda a sua casa, provavelmente Sóstenes assumiu a liderança da sinagoga, então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso, né? Um outro detalhe interessante é que o Sóstenes foi espancado diante do tribunal, e ele era o chefe da sinagoga. Então, provavelmente viram nele acharam que ele conduziu mal a questão, né, ou alguma coisa, espancaram ele na frente da sinagoga. A gente não tem certeza, pessoal, mas veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 1:1. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, e ele diz que tem outra pessoa escrevendo junto com ele. Olha quem é.
Será que Sóstenes posteriormente não foi convertido? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Assim começa a primeira carta de Corinto. Bem interessante, porque será que tinha duas pessoas chamadas Sóstenes lá? Ou esse Sóstenes que virou chefe da sinagoga e foi espancado pelos judeus na frente da sinagoga, depois foi convertido, né? E agora, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele fala que Sóstenes está ali com ele, né? Eu, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, né? Eu, Paulo, e o irmão Sóstenes, lá, estamos escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. Então, olha, talvez o Sóstenes também tenha sido convertido. Então, se é o caso, nós, em Corinto, a gente teria dois chefes da sinagoga convertidos. Primeiro, Crispo, depois Sóstenes, que assume o lugar de Crispo e posteriormente é convertido ao cristianismo também, assim como muitos outros judeus. Bem interessante essa questão. E claro, pessoal, conforme Deus havia revelado, ninguém causou dano ou feriu Paulo, o que possibilitou Paulo ficar 1 ano e meio em Corinto, né, desenvolvendo seu ministério em Corinto. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, a gente sabe que foi 1 ano e meio, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Então a intenção dele agora é voltar para o seu ponto inicial, é voltar para Antioquia da Síria, né? Voltar para a Síria. Então Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria. Claro, mas para navegar para a Síria tinha que fazer baldeação, né? Ou tinha que fazer pontes aí, porque é uma viagem muito longa. Então, eles primeiro foram até Éfeso, né? Mas quem acompanhou? Acompanhado de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila foram juntos com Paulo. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Então, Paulo estava em Corinto, Cencreia dá 14 quilômetros, e Cencreia é um porto que dá acesso ao mar Egeu, que é esse mar aqui, né, o mar Egeu. Então, Paulo foi para o porto de Cencreia para navegar, ele, Priscila e Áquila junto, né, 14 quilômetros, e ali ele rapou a cabeça. Por que ele rapou a cabeça? Né? Porque ele tinha feito um voto. Como é que funcionava essa questão? Deixa eu mostrar para vocês essa lei aqui. Essa lei aqui é de Números, né? Uma lei lá de Moisés. O voto de Nazireu ou do nazireado, Números capítulo 6, versículo 21. Ele se fazia esse voto ou para buscar uma bênção de Deus ou expressando gratidão a Deus. O que diz lá em Números? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer voto especial, um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Todos os dias o seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, tá vendo? Até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então foi o que Paulo fez. Como Paulo tinha feito um voto, ele deixou crescer livremente a cabeleira, né? Deixou o cabelo crescer. Notem aqui, todos os dias o seu voto nazireado, não passará navalha pela cabeça. Então tinha, eu não sei quanto tempo era, eu não sei nem se tinha tempo previsto, ou se a pessoa decidia um tempo. Mas a pessoa fazia esse voto de nazireado, durante esse tempo ele não bebia vinho, bebida forte, e ele não cortava o cabelo. E daí, quando terminava esse tempo previsto do voto, então ele podia raspar a cabeça, né, ou cortar o cabelo, e foi o que aconteceu com Paulo, então foi isso que Paulo fez. Só quero vamos aproveitar esse texto aqui, porque esse texto aqui é um texto usado pelas igrejas pentecostais, e não só pentecostais, tem igrejas evangélicas aí que fazem a mesma coisa, uma salada de fruta, mas esse texto é usado pelas igrejas pentecostais e outras igrejas para afirmar que não pode beber bebida alcoólica. E tá, completamente sem sentido isso.
porque o que nós temos aqui é um voto específico por tempo determinado, certo? Não é uma questão. E esse texto aqui não serve para proibir bebida alcoólica ou dizer que bebida alcoólica não pode ser tomada. Entende? Isso aqui é um voto. O voto do nazireado, um voto específico por tempo determinado, em que durante esse tempo, né, a pessoa não cortava o cabelo e não bebia bebida alcoólica. Quando terminava o voto, cortava o cabelo e podia beber de novo. Não encher a cara, porque beber, encher a cara e ficar bêbado é pecado. Sim, isso a Bíblia fala. Mas a Bíblia não diz, né? Não diz que beber bebida alcoólica é pecado, em nenhum lugar, e esse lugar aqui não serve como prova, porque isso aqui é um voto por tempo determinado, né? Um voto muito específico, correto? Então tá, vou aproveitar aí para a gente, né, falar outras coisas. Então eles foram de Corinto, né, de Cencreia, para Éfeso, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Então, pessoal, não foi Paulo que começou, digamos, o trabalho em Éfeso. Vocês vão ver que Paulo já vai seguir viagem. Mas ele deixou Priscila e Áquila em Éfeso, né? Até agora, eles não tinham chegado em Éfeso ainda, tá? A primeira viagem foi aqui, essas cidades aqui. Segunda viagem, na volta, eles passam por Éfeso, desembarcam em Éfeso. Paulo deixa Priscila e Áquila e segue caminho. Na terceira viagem, que ele vai ficar 2 anos ali. Mas entre a segunda e a terceira viagem, quem começa o trabalho, quem leva à frente o trabalho é Priscila e Áquila em Éfeso. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Ele não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, ele fala para o pessoal de Éfeso que se for da vontade de Deus ele voltará, mas agora ele não cedeu. Eles pediram para ele ficar mais tempo, ele não, ele queria voltar, né, terminar a segunda viagem, e naquele momento não era tempo de ficar em Éfeso, né? A gente já vai ver que ele estava viajando entre 2 e 3 anos. Né? Então, agora ele volta, né, vai encerrar a segunda viagem missionária, mas deixa Priscila e Áquila em Éfeso para constituir aquela igreja ali. Então, embarcando, ele partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, então Cesareia está aqui embaixo, subiu até a igreja para saudá-la. Que igreja? Porque ele partiu daqui, da Antioquia da Síria, mas ele desembarcou em Cesareia. Que igreja? Subiu até a igreja para saudá-la. O próprio termo subiu já está dando a dica. Subir é para Jerusalém, tá? Jerusalém está 700 metros acima do nível do mar. Então, tudo isso aqui é descida, tá? Então, ele subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para a Antioquia. Então, ele foi para Jerusalém. Ele vai fazer a mesma coisa depois da terceira viagem, que ele primeiro vai lá bater um papo com os apóstolos na terceira viagem e depois ele segue viagem. Mas aqui ele deve ter feito a mesma coisa. Ele subiu até a igreja, até Jerusalém, até os apóstolos, para saudá-lo. E então, depois, ele desce e volta para Antioquia, encerrando a segunda viagem missionária, volta para o ponto de partida dele. A segunda viagem missionária teve uma distância percorrida de aproximadamente 4.500 quilômetros. A primeira viagem foi 2.200, cerca de 2.200 quilômetros. Segunda viagem missionária foi o dobro, 4.500 quilômetros percorridos por Paulo. Duração entre 2 e 3 anos, tá provavelmente mais perto de 3 anos do que 2. Ele ficou 1 ano e meio em Corinto, e a gente sabe que, no mínimo, ele ficou 1 mês e meio, 2 em Tessalônica, e daí mais toda essa viagem. Provavelmente entre 2 anos e meio a 3 anos, aí, mais do que 3 provavelmente não foi, mas entre 2,5 e 3 deve ter sido, tá? Uma viagem, então, longa, né? Foi abrindo igrejas aí. Na primeira vez tinha aberto Derbe, Icônio, Listra e Icônio, agora Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, e agora Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto e Éfeso, né? Porque ele deixou Priscila e Áquila lá. Muito bem, e aqui terminamos a segunda viagem missionária. Semana que vem
já vamos começar então a terceira viagem missionária, porque da segunda para a terceira parece que não teve muito intervalo. Ele fica pouquíssimo tempo em Antioquia e já vai voltar de novo pelo mesmo trajeto, fortalecendo as igrejas iniciadas, né? E vamos ver para onde ele vai então na terceira viagem missionária de Paulo.